Vejo alguns comentários aqui do nosso canal, bem como conversas entre umbandistas a expressão Exu raro, que seria aquele Exu que só incorporaria ou trabalharia com médiuns com determinadas características. Não somente Exu, mas parece que essa visão se alastra para demais entidades de outras linhas de trabalho. Existiriam realmente essas entidades raras, no caso do vídeo Exus raros? Se existem, quais seriam? Vamos descobrir. Vem comigo. Olá a todos, sejam muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixa o like no início do vídeo, é totalmente de graça e muito ajudará a levar esse e outros vídeos do canal a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever e ativar a todas as notificações para ser sempre atualizados quando novos envios forem postados. Os nossos vídeos saem sempre às terças, quartas e quintas-feiras. Aproveito para vir convidar a você, meu irmão e minha irmã, a vir participar da área exclusiva de membros de nosso canal. Lá nós temos estudos muito aprofundados das entidades, fundamentos da religião e outros fundamentos que a compõem em suas diversas segmentações, além de outros benefícios que serão inseridos conforme a área de membros se expandir. Clique no botão Seja Membro, confira as condições e venha participar desse projeto conosco. Agora, sem mais delongas, vamos ao vídeo. É muito comum ouvirmos a expressão tal Exu é raro porque só incorpora ou trabalha em médiuns com determinadas características. E como foi falado na introdução desse vídeo, parece que se alastra para outras linhas de trabalho, mas se nós pensarmos bem, meu irmão e minha irmã de fé, parece que essa expressão Exu raro soa mais como algo vaidoso do que uma raridade em si. Ou seja, já de cara, no início do vídeo, nós já podemos deixar muito claro que essa raridade de Exu e de outros guias espirituais inexiste em absoluto, e é muito fácil entender isso. Nós sabemos que existe, conforme eu gosto de falar, para quebrar um pouco do gelo, as falanges pops de Exu. Nós temos o Exu Tranca-Rua, nós temos Exu Caveira, Exu Marabô, esses que são as famosas figurinhas carimbadas dos terreiros. Mas também temos as falanges menos incidentes, como por exemplo Exu Asa Negra, Exu Capa de Ferro, Exu Trinca-Ferro, Exu Caldeira, Exu Sete Brasas e assim por diante igualmente. Mas um fator que nós devemos deixar muito claro, meu irmão e minha irmã de fé, é que não é porque uma falange de Exus é menos incidente que faz dela rara. A espiritualidade superior, ou seja, Deus, é muito sábio. Ele determina adeptos das religiões espiritualistas, das religiões afro-brasileiras e assim por diante, em locais específicos, aonde se tem energias específicas, dirigentes com uma cosmovisão igualmente precisa para melhor atender aquela comunidade em que aquele ilê, casa, terreiro, tenda está inserido. É nessa sabedoria divina que nós temos comunidades que precisam mais, por exemplo, de cura espiritual, outras que precisam de aberturas de caminhos, outras que precisam de diversos aspectos, diversas necessidades espirituais. E é justamente assim que Deus acaba agindo, pelo menos na nossa visão doutrinária. Ele direciona adeptos em locais específicos, pois a sua serventia num viés mediúnico, como um servidor do bem e tudo mais, vai atender melhor aquela comunidade. Contudo, haverão dirigentes que têm uma cosmovisão mais restrita, talvez mais vanguardista, mais tradicionalista, e se fecham para aquilo que eles não conhecem. Por isso mesmo que quando nós vamos em terreiros que têm essa cosmovisão, é muito comum nós vermos os diversos trancas-ruas, os diversos marabôs, os diversos caveiras. Diferentemente de outro dirigente que possa ter uma cosmovisão um pouco mais ampla, que quer expandir ainda mais a utilidade daquele templo sagrado para aquela comunidade, esse estará um pouco mais aberto a novas possibilidades. Então é onde as falanges raras acabam aparecendo, que seria alguns dos exemplos que nós falamos, mas não tem nada de raridade. Não existe
o raro na espiritualidade. Existe aquilo que a nossa visão consegue alcançar, a expansão da nossa consciência pode conceber. Vamos a um exemplo bem básico, um terreiro já bem datado, bem antigo, bem tradicionalista, lembrando que não estamos fazendo juízo, cada casa em seu tempo tem a sua utilidade, ajuda aquela comunidade, mas é para podermos entender essa questão da falsa raridade das entidades. Vamos lá, um terreiro que tem mais de 50 anos de existência, que tem aquele viés mais tradicionalista, talvez mais vanguardista, vai estar numa gira de esquerda trabalhando com trancas-ruas, marabôs, caveiras e assim por diante. De repente, um médium novo, por N motivos que podem ser determinadas, uma nomenclatura simbólica, vai estar trabalhando, por exemplo, com Exu Manto de Prata. Não sei se existe essa entidade, foi só um exemplo simbólico. Claro que o dirigente vai torcer os olhos para lá. Por quê? Porque ele não está acostumado ao novo. A sua visão é mais restrita. Então, é onde muito provavelmente esse dirigente não aceitará essa nomenclatura simbólica. Porém, contudo, todavia, entretanto, as entidades de Umbanda, por mais que tenham a sua nomenclatura simbólica associada aos seus trabalhos, mas também como entidades de grande sabedoria, e elas se adequam às limitações dos encarnados, não vai dar a mínima moral se por acaso não puder ser chamado de Exu Manto de Prata. Se o dirigente falar, não, você vai ser tranca-rua, vai acabar sendo, coincidentemente ou nada coincidentemente, claro, análogo aos trabalhos desse Exu Tranca-Ruas. E ele vai se permitir ser chamado de Tranca-Ruas sem problema algum, pois a espiritualidade se ajusta às nossas limitações. Mas aí, nesse mesmo exemplo, vamos supor que tenha um outro terreiro, talvez um terreiro mais novo, aonde se tem uma expansão maior, ou então até mesmo uma expansão por vezes muito exagerada, que nós temos que ter um igual cuidado. De repente o mesmo Exu Manto de Prata vai aparecer e lá vai ser considerado algo muito comum, algo muito normal. Porque no terreiro que é mais vanguardista, que é mais antigo, se aparece um Exu Manto de Prata, por exemplo, em meio a falanges tradicionais, terão holofotes voltados a ele, tanto de forma positiva como de forma negativa. Positiva por quê? Porque muitas pessoas vão querer conhecer aquele novo guardião. Mas negativa também porque pode recair naquelas palavras de baixo calão no meio espiritualista, como a marmotagem, vai falar que está marmotando, porque na nossa tentativa de querermos entender o plano espiritual mais do que o próprio Deus, nós já falamos, não existe, sem uma fundamentação, e assim vai criando-se uma grande confusão. Já o terreiro, que tem uma expansão maior, abraça mais as possibilidades da espiritualidade, que tem que se tomar, claro, o devido cuidado, essa entidade, o exemplo, Exu Manto de Prata, vai ser algo muito mais aceitável, porque como é uma casa que tem maior expansão, acaba vendo possibilidades e tira proveito positivo dessas possibilidades. E esses proveitos são o quê? A capacidade de poder atestar se é de fato um Exu ou se é o médium que está indo um pouquinho na frente, que tem que dar uma freada, e até mesmo aprender com essas entidades. Digamos que quando se tem uma visão um pouquinho mais ampla, nós nos tornamos receptivos a podermos absorver mais conhecimento. E é claro, isso não é querendo colocar uma doutrina como melhor que a outra, não, cada doutrina serve a um propósito. Nós sempre falamos isso, mas acaba-se tendo a possibilidade de expansão, conhecer mais sobre o trabalho de guardiões e para mostrar que a espiritualidade ela é muito mais ampla. Ela não se limita, como nos exemplos, a tranca-rua, caveira, marabô. Nós teremos diversos outros que têm os seus trabalhos e que muito podem ajudar a comunidade se forem aceitos com amor, com compromisso, nos terreiros em que atuarão. E olhe que interessante, usando o exemplo do terreiro mais antigo e talvez mais tradicionalista. Às vezes a entidade vai dar aquele nome, só que esse nome vai ser ouvido pela consulência e a consulência começa a passar de boca a boca. O Exu tal, o Preto Velho tal, o Caboclo tal. E isso vai ganhando uma configuração de raridade.
Porque veja bem, o tal do Exu Manto de Prata, que nós acabamos de falar aqui. O dirigente pode não aceitar e pedir para ele trabalhar como um tranca-rua, muito bem. Só que consulentes vão ouvir e vai comentar com outro amiguinho no trabalho, coisa do gênero, vai falar: nossa, apareceu um Exu raro lá no terreiro tal, apareceu o Exu Manto de Prata. O dirigente não deixou o médium novo trabalhar porque parece, aí começa a aumentar, né? Cada conta aumenta um ponto. Parece que ele é uma entidade rara, só pode trabalhar médiums assim, assim, e é assim que começa a aparecer o viés de raridade, que não é raridade, é a baixa incidência motivada muitas vezes pela limitação do que nós entendemos sobre espiritualidade. E esse aspecto de raridade começa a ganhar tanta proporção que até algumas entidades antigas passam a ser consideradas raras e criando toda essa celeuma que fala que tem que ter características muito específicas para poder trabalhar. Um exemplo mesmo que eu já ouvi no terreiro que eu trabalhava antes de me tornar dirigente era o tal do Zé Pilintra, que Zé Pilintra só poderia trabalhar com quem tinha cargos na casa, ou seja, se era pai de santo, se era mãe de santo, se era padrinho, pai pequeno, madrinha e assim por diante. E claro, não é somente seu Zé, nós podemos citar Martim, pescador, que também tem casas que pensam que ele é uma entidade rara ou muito exigente para trabalhar com alguns médiuns. Nós podemos citar Tata Caveira, nós podemos citar o próprio Exu Asa Negra, quando na verdade não existe raridade. É apenas a limitação. Essa raridade, ela vem envolta num manto de pura vaidade, meu irmão e minha irmã. Porque não existe sentido de uma entidade ser rara para uma humanidade que precisa de auxílio. É muito simples de nós entendermos. Por isso mesmo, nós devemos desconfigurar esse aspecto de raridade, como por exemplo, Exu meia-noite é raro. Não é raro, é menos incidente por limitações muitas vezes motivadas pela percepção que o médium tem do guia, porque esse conceito de meia-noite, por exemplo, ele já carrega mistérios bem obscuros. E aí você aplica isso a um Exu que já tem um histórico de demonização histórica, isso vai o tornando raro num sentido pejorativo, quando na verdade uma entidade para trabalhar com o médium depende de diversos fatores e um deles é a boa vontade em compreensão dessa entidade. E claro, assumir que determinada entidade é rara é querer se apossar de um poder que não nos pertence, é querermos nos envaidecer porque nos acompanhariam entidades supostamente raras, muito exigentes. Isso é um reflexo, talvez, de comportamentos exclusivamente humanos que dependem dessa força envaidecedora para poder sustentar uma carência de amor próprio, ou então sustentar uma falta de compreensão de si mesmo. É querer preencher lacunas com algo que não pertence a si. Portanto, tendo muito claro, então nós podemos entender que não existem Exus raros. Existem Exus menos incidentes e essa baixa incidência, claro, se dá pelas nossas limitações. Se nós expandirmos a nossa visão para o novo da espiritualidade, que está em constante mutação, fica mais amplo e nós podemos ver que não existem entidades mais raras que outras, mas entidades que estão sendo impedidas de trabalharem em sua plenitude, com sua nomenclatura simbólica, com seus fundamentos, porque nós temos uma incessante ânsia de querer padronizar o mundo espiritual. E o mundo espiritual é impadronizável e incodificável. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É muito importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo bom conteúdo e que esse conteúdo está chegando a cada vez mais pessoas. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida, quer deixar alguma sugestão de conteúdo? Fique à vontade nos comentários, dê a sua opinião. Dentro do respeito, claro, isso é muito importante. Nós sempre estamos lendo os comentários, respondendo quando possível, mas sempre trazendo os conteúdos sugeridos pelos irmãos e irmãs de nosso canal. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus, paz e luz e até o nosso próximo vídeo.
Tchau.